Setembro começando, meu aniversário de 32 anos chegando e eu escolhi aqueles que eu acredito que foram meus 3 maiores acertos para compartilhar com vocês. Mas antes disso eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que você continue recebendo mais conteúdos como esse e também conteúdos sobre relacionamento. Então vamos lá. Quando eu pensei em toda a minha jornada, e quando eu falo toda a minha jornada, fica parecendo esse povo bem velho, né? Mas nesses meus 32 anos, ou quase 32 anos, eu fiquei pensando quais foram meus maiores acertos. Eu já ouvi essa pergunta outras vezes e ela sempre me faz refletir. Eu acredito que nesse tempo eu tive vários acertos, mas 3 foram decisivos para outros acertos. E são esses que eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que meu primeiro grande acerto foi ter conhecido Jesus e aceitado Ele como Senhor e Salvador da minha vida desde muito cedo. Eu conheci, assim, de fato, aos 10 anos que eu comecei a ir na igreja, frequentar ali de forma assídua, estudar a Bíblia, e com 14 anos eu fui batizada. Eu acredito que eu tive um meio muito bom dentro da igreja. Eu tinha um grupo de jovens, de adolescentes ali, que a gente cresceu junto e a gente vivia o cristianismo de fato, sabe? E isso me livrou de muitos erros que algumas pessoas cometem na juventude, porque eu estava em um ambiente seguro, eu estava em um ambiente saudável, eu estava em um ambiente em que as pessoas tinham os mesmos princípios, os mesmos valores que eu. E aquilo era prazeroso de ser vivido, porque a gente estava ali no meio de pessoas que acreditavam nas mesmas coisas, que viviam as mesmas coisas e eram felizes estando assim, sendo assim. Eu acredito que isso foi muito importante para moldar os meus princípios, os meus valores, o meu caráter. Foi muito decisivo para eu saber aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria para minha vida, para um futuro relacionamento. E eu me sinto assim verdadeiramente privilegiada por ter conhecido tudo isso muito cedo. Essa decisão seguramente moldou todos os outros acertos que eu tive na minha vida. Meu segundo grande acerto foi a escolha de com quem eu me casei. Eu sabia que a pessoa que eu escolhesse para dividir uma vida inteira, para dormir ao meu lado na cama, para construir uma vida comigo, era uma pessoa que tinha o poder de me construir ou me destruir. Como eu queria casar e que essa decisão fosse para sempre, eu não queria ter o divórcio como opção, eu sabia que eu precisava levar muito a sério a minha escolha. Quem leu o meu livro Tamo Junto viu lá que eu fiz uma lista, que eu pensei de fato, de forma consciente, em quem eu queria me relacionar, colocando ali aquilo que eu acreditava, aquilo que eu não aceitava, colocando os meus princípios, os meus valores, a minha visão de futuro, o que aquela pessoa precisava ter para que a gente conseguisse sim andar juntos, para que a gente conseguisse transbordar na vida um do outro. E foi assim que eu conheci e escolhi o Felipe Moraes para que a gente vivesse um casamento de fato, um casamento bom, um casamento saudável e uma vida a dois de forma prazerosa. Essa escolha não impactou para mim só a minha área de relacionamento. Essa escolha para mim impacta todas as outras áreas da minha vida, porque você já reparou que quando você não está bem na sua relação, todas as outras áreas começam a ficar um pouco desestruturadas? Então, eu acredito que se eu tenho sucesso em outras áreas hoje, é porque essa área, que para mim é a base, né? A família é a base, foi bem construída, foi bem escolhida. Além disso, quando eu escolho alguém para dividir uma vida comigo, eu também estou escolhendo o pai dos meus filhos. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que um dia meus filhos vão me agradecer, é por essa escolha que eu fiz, por ter escolhido o Felipe Moraes como meu esposo e pai deles. O meu terceiro grande acerto até aqui, eu acredito que foi começar a trabalhar muito cedo e com muita intensidade. Os meus pais, eles sempre me deram tudo do básico. E toda vez que eu queria algo mais do que aquilo que as condições da nossa família permitia, eles sempre nos incentivaram a trabalhar. Eu comecei a vender muito nova, né? Com 12 anos eu já vendia. E eu lembro muito bem que eu vendia e comprava algo que eu queria, eu vendia e pagava talvez uma viagem ali que eu gostaria de fazer e meus pais não tinham condições de me dar. Eu vendi, paguei um curso de espanhol
que eu gostaria de fazer e a gente não tinha condições. E assim, eu acredito que eu fui descobrindo muito cedo o preço das coisas e o valor das coisas, porque às vezes tem coisas que não tem preço, mas tem muito valor. E aquilo me ajudou a ter uma visão de mundo já assim, muito madura, muito cedo. Eu lembro que eu estava acostumada já a trabalhar muito para ganhar pouco. Eu dei aula durante algum tempo e não ganhava tão bem. Se tem uma coisa que eu acho uma injustiça no Brasil, o quanto o professor ganha. Eu sei que existem professores muito bem pagos, mas de forma geral é uma missão muito grande para uma recompensa financeira muito baixa para tanta entrega. E eu cheguei a dar aula, tipo, mais de 40 horas aulas semanais e ainda fazer faculdade e entender que não era aquilo. Nossa, eu tinha uma limitação. Nossa, eu trabalhava todas as horas que eu tinha disponíveis e eu tinha uma limitação financeira, porque eu não tinha mais horas para vender, para eu conseguir dinheiro. Então eu já tinha tido aquela experiência de trabalhar muito, não ganhando tanto. Quando eu tive uma oportunidade de empreender e começar a continuar trabalhando muito, mas para ganhar muito mais, aí eu aproveitei demais essa oportunidade. O que eu percebo desse acerto de começar a trabalhar muito cedo e trabalhar muito é que quando eu tive uma oportunidade de trabalhar muito, mas para ganhar também muito, para construir algo grande, eu aproveitei. E às vezes quem já começa a trabalhar muito mais tarde não tem noção das oportunidades que tem e pode perder essas oportunidades acreditando, nossa, isso é muito trabalhoso. Isso, ok, eu sei que vai dar uma recompensa, vai dar dinheiro, mas precisa trabalhar demais para fazer isso. E às vezes essa pessoa, por não ter referência do que é trabalhar muito para ganhar pouco, deixa algumas oportunidades grandes passar na vida. E essas oportunidades eu não deixei. Eu acredito que toda oportunidade que eu tive, eu abracei. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, eu nunca tive vergonha de começar assim do baixo. Nunca, 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 porque eu sempre acreditei em processo. Eu sempre acreditei que aquilo ali, a posição em que eu me encontrava não era o meu fim, mas era um processo para chegar aonde eu queria chegar. Eu sempre acreditei que eu precisava trabalhar as minhas habilidades, eu precisava trabalhar cada uma das minhas deficiências para que eu alcançasse posições maiores. E fui me desenvolvendo ao longo do processo para que eu chegasse aonde eu queria chegar. Foi decisões como essa que me fizeram ter liberdade, alcançar a liberdade financeira junto com meu esposo antes dos 30 anos. E isso eu considero um grande acerto, com certeza. Quando eu penso em meus maiores acertos, naqueles que mais impactaram a minha vida ou que impactaram para que eu tivesse outros acertos, eu penso nesses que eu acabei de citar para você. Mas já que eu abri meu coração, citei meus acertos para você, eu gostaria de saber quais foram os seus maiores acertos. Coloque aqui nos comentários que eu quero aprender também com você.